Olá, meu querido amigo, bem-vindo ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire. Estou aqui com você em nosso EAD, o nosso estudo aprofundado da doutrina espírita. E hoje nós vamos estudar sobre a escritura dos evangelhos. Vamos entender sobre os evangelistas, conhecer um pouquinho sobre o evangelho de Marcos, de Mateus, de Lucas e de João. Gostou do nosso estudo de hoje? Que maravilha! Você está convidado, portanto, a estar conosco em nossa aula. E eu convido você também para se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Meus queridos amigos, então o que nós vamos estudar? Que destaque nós vamos dar para a nossa aula de hoje? Então vamos explicar como foram redigidos os textos evangélicos e analisar o papel desempenhado pelos evangelistas na divulgação do cristianismo. Trazemos inicialmente as ideias principais do nosso estudo, você já sabe, depois vamos detalhar mais. Então, os mensageiros do Cristo presidem a redação dos textos definitivos do Evangelho, com vistas ao futuro, não somente junto aos apóstolos e seus discípulos, mas igualmente junto aos núcleos das tradições. Os cristãos mais destacados trocam entre si cartas de alto valor doutrinário para as diversas igrejas. São mensagens de fraternidade e de amor que a posteridade, muita vez, não pôde ou não quis compreender. Então, trouxemos aí uma passagem do livro A Caminho da Luz, mostrando para nós que, mais uma vez, nada do que acontece no mundo material acontece ao acaso, sem que tenha havido a orientação, sem que tenha havido um cuidado por parte da espiritualidade dos mensageiros do Cristo. Então, no que se refere aos evangelhos que foram escritos pelos evangelistas e deixados para a posteridade, obviamente que ali também não faltaria a mão do Divino Mestre. Tudo foi coordenado, tudo foi planejado para que, de fato, os evangelistas pudessem ser inspirados através da sua mediunidade, de percepção, de sensibilidade um pouco mais aflorada, de modo a trazer para nós hoje, tanto tempo depois, tantos séculos depois, a possibilidade de termos o conhecimento da vivência do Mestre, do nascimento, dos seus ensinamentos, da sua mensagem deixada para nós. Então, conquanto muitas vezes nós não tenhamos condições de compreender a amplitude de tudo aquilo que foi dito, ou mesmo a maturidade para compreender que ali estava e está sempre a mão divina, vem a doutrina espírita com a luz que ela sempre nos traz, abrir, ampliar a nossa visão, para que possamos conhecer mais e entender mais sobre tudo aquilo que se passou com o Mestre quando ele aqui esteve. Entre os anos 60 e os 80 da era cristã, aparecem os primeiros escritos evangélicos de Marcos, considerados os mais antigos. No final do século I, entre os anos 80 e 98, surge o Evangelho de Lucas, assim como o de Mateus. Este foi possivelmente escrito em hebraico, atualmente perdido. Finalmente, entre os anos de 98 e 110, aparece em Éfeso o Evangelho de João. Ao lado desses evangelhos únicos reconhecidos pela Igreja Católica, grande número de outros vinha à luz, que são os chamados evangelhos apócrifos. Por que razão foram esses numerosos documentos declarados apócrifos e rejeitados? Muito provavelmente porque haviam constituído no embaraço aos que nos séculos I e II imprimiram ao cristianismo uma direção que o devia afastar cada vez mais de suas formas primitivas. Então, essa observação é de Leon Denis, está no livro Cristianismo e Espiritismo. Então, aqui ele nos mostra e nos ressalta que, na verdade, então a ordem dos evangelhos teria sido primeiro o de Marcos, depois o de Mateus, depois o de Lucas e, por fim, o de João.
e que aqueles considerados apócrifos, que não são reconhecidos pela Igreja, muito provavelmente por trazerem orientações que divergiam daquilo que constava nos 4 evangelhos considerados evangelhos canônicos, que são os reconhecidos pela Igreja, eles foram rejeitados. Nós vamos estudar no decorrer da nossa aula, existem muitos evangelhos considerados apócrifos, mas perante a Igreja, realmente apenas os canônicos, que são os dos 4 evangelistas, são aceitos e considerados como verdadeiros. A grandeza da doutrina cristã não reside na circunstância de o evangelho ser de Marcos ou de Mateus, de Lucas ou de João. Está na beleza imortal que se irradia de suas lições divinas, atravessando as idades e atraindo os corações. E de fato, nós não devemos nos prender tanto aos detalhes de cada um dos evangelhos, ou quem de fato escreveu ou não cada um deles. O mais importante é a mensagem, é o conteúdo que ilumina a vida das pessoas, é a mensagem da Boa Nova que nos ajuda a caminhar, que nos orienta para uma vida mais feliz, para uma vida melhor, para uma vida mais cristã. É sobre isso e é para isso que nós devemos realmente direcionar a nossa atenção. Muitas vezes, determinadas pessoas, e aqui não é uma crítica, um julgamento, não, apenas uma observação. Há pessoas que se prendem a detalhes, a palavras, a determinadas filigranas dos evangelhos. Nós podemos fazer isso? Sim, claro que sim, mas que nós não esqueçamos daquilo que é primordial. O que é primordial é realmente estudar e aprender sobre o conteúdo, é estudar e vivenciar o conteúdo da mensagem evangélica, de tudo aquilo que o Mestre querido nos proporcionou. Então, que nós não esqueçamos do objetivo maior de nossas vidas. Hoje, nós já temos um conhecimento maior, então precisamos de fato colocá-lo em prática, que é viver a Boa Nova e não apenas reflexionar sobre ela. Bom, as ideias gerais foram passadas, agora vamos detalhar, vamos realmente começar de forma mais a miúde o nosso estudo. Então vamos refletir sobre a escritura dos evangelhos. O ambiente histórico em que o evangelho surgiu é o do judaísmo, formado e alimentado pelos livros sacros do Antigo Testamento. A palavra evangelho, do grego euangelion, quer dizer boa notícia ou boa nova, por extensão. Então, quando nós colocamos e ouvimos falar a palavra evangelho, já temos condições de fazer aí um link, uma relação com a boa nova, notícias que trazem alegrias. Esse é o contexto, essa é a ideia da palavra evangelho. O Novo Testamento abrange 4 conjuntos de livros, assim discriminados: os evangelhos, e aqui, quando vimos evangelhos, estamos falando dos 4 evangelistas, Atos dos Apóstolos, as epístolas e o Apocalipse. Veremos as informações sobre o Evangelho de Jesus segundo os registros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, nós sabemos que o Antigo Testamento foram as escrituras que, na verdade, trariam e falavam da vinda do Messias. Então, são aquelas escrituras que foram realizadas antes do nascimento do Mestre, e o Novo Testamento. São as escrituras, são os textos sagrados, são, na realidade, as mensagens e informações trazidas a partir da vivência da encarnação de Jesus na Terra. Aqui, apenas para o conhecimento de vocês, trazemos um pouquinho para o seu conhecimento o Antigo Testamento.
Então sabemos que ele tem ali o Pentateuco, mosaico, que é a Torá, mas tem ainda os livros que são dos profetas, ainda os escritos, o livro deuterocanônico. Então tudo isso aqui compõe o Antigo Testamento. E o Novo Testamento, nós temos ali os evangelhos, os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos Atos dos Apóstolos, temos ainda as epístolas paulinas e as gerais, e ainda os livros proféticos. Perfeito? Então, claro que de uma forma muito resumida, mas nós temos aqui condições de identificar, compreender como, na verdade, o Antigo Testamento e o Novo Testamento são compostos. Bom, o Evangelho, já sabemos que significa Boa Nova, cerne doutrinário do cristianismo, contém aspectos da biografia terrena de Jesus Cristo e seus principais ensinamentos de caráter moral. Mateus e João, discípulos diretos, apóstolos do Cristo, de contato pessoal com o Mestre, escreveram respectivamente em hebraico e em grego. Marcos e Lucas redigiram seus textos em grego, o primeiro transmitindo reminiscências de Pedro e o segundo investigando e recolhendo informações por via direta. Harmonizam-se os 4 textos num todo orgânico. Então, olhem, vejam que interessante. Mateus e João, eles conviveram com Jesus. Então, eles tinham informações ali diretas, as quais eles puderam e tiveram a oportunidade de colocar em seus evangelhos. Mas nós vamos ver que, principalmente Mateus, ele também utilizou-se para a escritura do seu evangelho, do evangelho de Marcos. Marcos foi o primeiro a escrever, e conquanto ele não tivesse vivenciado e convivido com Jesus, ele tinha acesso a várias pessoas que conviveram com o mestre e poderiam e trouxeram informações. Ele teve também contato com Pedro, Simão Pedro, que era apóstolo. Então, a partir de Simão Pedro, ele teve a oportunidade de trazer os seus escritos. Lucas, igualmente, nós vamos ver, teve possibilidade de ouvir Maria, mãe de Jesus. Então, ele teve a oportunidade de aprender, de ouvir relatos com a mãe de Jesus. Então, conquanto eles não tenham vivenciado experiências diretas com Cristo, eles tiveram acesso a pessoas que tiveram e tinham a oportunidade, puderam naquele momento transmitir-lhes informações que foram colocadas em seus evangelhos. Mateus, menosprezado funcionário, atende ao aceno do novo chefe e nele passa a vislumbrar o diretor supremo, o rei em nomenclatura humana, embora em nível do reino dos céus. Marcos, atemorizado quando jovem com a intensidade da tarefa, sublima depois, vendo em Jesus o servo incansável, paradigma da fraternidade a serviço divino. Aqui, na verdade, é um resumo, um olhar mais direto sobre como os evangelistas retrataram e viam Jesus. Então, Mateus, ele, apóstolo, ele trouxe ali no seu evangelho a figura de Jesus como o rei, como o diretor supremo, como, claro, não do mundo material, do reino dos céus, mas ele destaca a figura do mestre como um grande rei. Marcos já dá um enfoque de Jesus para aquele que era um servo incansável, um servo de Deus, sempre ali à disposição, direcionando todas as suas energias, toda a sua vida para servir a causa do Pai. Já Lucas, mais intelectualizado, apresenta Jesus como uma entidade imaculada, presa pela genealogia ao pai Adão,
porém subtraída ao pecado pela redenção no Pai Criador. E João, mais espiritualizado, portanto mais próximo da essência dos ensinamentos de Jesus, tem olhos de ver no Cristo a entidade celestial, o Verbo mesmo de Deus, não apenas o Rei, o servo, o homem, sinopse da biografia terrena. Vejam que interessante, e o Evangelho de João foi o último a ser escrito. Então ele, João, já muito mais maduro, quando teve a oportunidade de escrever o Evangelho, ele já consegue trazer a figura do Mestre, uma figura mais espiritualizada. Vemos que os evangelistas anteriores retratam ainda a figura de Jesus sob o aspecto mais humano. Lucas, a figura do homem, a entidade imaculada, mas ainda presa à genealogia pai Adão, ou seja, aquela questão da genealogia humana mesmo. Como nós vimos em Mateus e Marcos, um trabalha a questão do rei, o outro do servo, e foi João que trouxe, na verdade, a essência dos ensinamentos de Jesus, mostrando como essa entidade celestial, como, na verdade, esse ser completamente espiritualizado e que deixou para nós a essência da vida maior, a essência de tudo aquilo que nós, como seres humanos, devemos e precisamos buscar, que não é a vivência no mundo, mas é essencialmente a vivência espiritual, mesmo que no mundo. O Cristo, nos diz Leon Denis, nada escreveu. Suas palavras, disseminadas ao longo dos caminhos, foram transmitidas de boca em boca e posteriormente transcritas em diferentes épocas, muito depois da sua morte. Não é senão do ano 60 a 80 que aparecem as primeiras narrações escritas, a de Marcos a princípio, que é a mais antiga, depois as primeiras narrativas atribuídas a Mateus e Lucas, no fim do século I, de 80 a 98. Todas escritos fragmentários e que se vão acrescentar de sucessivas adições, como todas as obras populares. E, finalmente, de 98 a 110, apareceu em Éfeso o Evangelho de João. Ao lado desses evangelhos, únicos depois reconhecidos pela Igreja, grande número de outros vinha à luz. Desses são conhecidos atualmente uns 20. Então percebam aí que Jesus nada escreveu. E na primeira metade do século I, a Boa Nova, o Evangelho de Jesus, era repassado. Claro que era repassado, era divulgado, mas tudo de forma oral, de boca em boca, através das palestras, das mensagens, enfim, das lembranças, dos sermões, mas nada havia de escritos. Só realmente, como diz aí, a partir de Marcos, lá entre o ano 60 e 80 da era cristã, é que os primeiros escritos surgiram. Vejam que interessante esse quadro aqui, para nós entendermos um pouquinho como foi a forma de coleta e a linguagem utilizada pelos evangelistas. Então, Mateus, ele, como nós vimos, ele era apóstolo, era um dos apóstolos. Então, ele mesmo tinha a fonte. Claro que ele buscou também, pode eventualmente ter buscado em outras fontes, como nós sabemos que ele também, por exemplo, buscou no Evangelho de Marcos, sim. Mas ele, na verdade, tinha o conhecimento daquilo que ele estava relatando. A linguagem que ele utilizou foi o hebraico e o público-alvo era os judeus. Marcos, a fonte de informação foi Simão Pedro. Então, ele conviveu com Simão Pedro. E aí ele pôde, através das passagens, das histórias contadas por Simão Pedro, ele pôde escrever o Evangelho. A linguagem foi o grego koiné e o público-alvo, os romanos.
Lucas também não era discípulo, apóstolo do Cristo. Então ele não conviveu diretamente com Jesus, mas a sua fonte de informação foi Maria, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Simão Pedro, igualmente, ele teve condições de acessar as informações por Simão Pedro. João Evangelista também, entre outros informantes. Também utilizou o grego koiné e o público-alvo eram os gentios e os pagãos. Então vejam que Lucas, ele não restringiu o seu evangelho para os judeus apenas, mas ele ampliou. Isso que é interessante. Enquanto Mateus escreveu diretamente aos judeus, Lucas ampliou. Então, todos aqueles que não eram judeus, que não seguiam a religião, os gentios e os pagãos, foram também beneficiados pelos evangelhos, no caso, por Lucas. E João, que era apóstolo, então a fonte de informação foi ele mesmo, utilizou a linguagem, o grego koiné, e o público-alvo, os cristãos. Então, como nós havíamos dito, Jesus Cristo não deixou nenhum livro escrito. Os livros foram inspirados pelo Cristo e pelos Santos Espíritos, sem dúvida nenhuma. Algo que algumas pessoas reflexionam, como que passados tantos anos, então nós percebemos aí mais de 50 anos, no caso de João, então quase que 100 anos, da vivência, da vinda do Mestre, das experiências, como que os evangelhos puderam ser escritos com tantos detalhes, como os apóstolos, como os evangelistas lembravam das palavras que tinham sido ditas por Jesus. E aí nós precisamos lembrar, meus queridos amigos, que os evangelhos foram escritos sobre inspiração, com base em inspirações da espiritualidade superior de Jesus e dos espíritos que estavam ali assessorando os evangelistas para que aquelas mensagens fossem escritas e hoje nós tivéssemos acesso a elas. Então, mesmo que os evangelistas não tivessem consciência disso, muito provavelmente eles eram ali médiuns, psicógrafos, talvez conscientes, semiconscientes, nós não sabemos exatamente, mas com certeza eles eram médiuns ali também. E eles estavam naquele momento sendo inspirados pela espiritualidade para que a lembrança dos fatos, de tudo aquilo, da ciência, de tudo aquilo que eles vivenciaram, a ciência daquelas informações, lhe chegasse à mente e eles pudessem transcrever para os evangelhos. No caso de João e Mateus, mesmo assim, não é o fato de terem convivido com Jesus que os coloca na condição plena de retratarem em detalhes tudo aquilo que foi vivenciado. Nós mesmos, se nós formos tentar lembrar de vivências nossas, com a nossa família, com os nossos filhos, será que nós conseguimos lembrar de todas as palavras, da entonação, de todas as circunstâncias, de todos os detalhes dos nossos acontecimentos, das nossas experiências? E isso eu estou dizendo de experiências recentes. O que dirá de 10, 15, 50, 60 anos? Então, para que eles pudessem reter na memória e retratarem com tanta perfeição, mesmo que haja ali um ou outro equívoco, mas é plenamente aceitável. Nós só podemos entender e compreender isso como eles realmente sendo inspirados pelo Cristo e pelos espíritos superiores para trazerem, para relembrarem, para reviverem as experiências do Cristo na Terra. Os textos evangélicos utilizados pelos povos não anglo-saxônicos originam-se da Vulgata Latina, fixada a partir do século IV. Sabemos, no entanto, que existiu a chamada Bíblia dos 70, corpo doutrinário traduzido, ao que se diz por 70 sábios de Alexandria, do qual se teria tirado 70 cópias.
Os evangelhos foram escritos em grego, dialeto alexandrino chamado quine, que era a língua mais falada ou pelo menos compreendida pelos homens cultos. Então, na verdade, hoje nós sabemos que a Vulgata Latina é a Bíblia mais utilizada. A partir dela, outros tipos de traduções foram feitas, mas com base nessa Bíblia chamada Vulgata Latina. Mas ela não foi a única. Nós sabemos que havia essa Bíblia dos 70, feita antes da Vulgata Latina, mas aquela que realmente ficou mais conhecida e atualmente ainda é a mais utilizada é a Vulgata Latina. E por que o grego? Porque, na verdade, eles queriam atingir o maior número de pessoas. Então, eles procuraram o grego, que era o dialeto mais falado, exatamente para que mais pessoas pudessem ter acesso à mensagem do Cristo. Naquele tempo, interessante essa observação, naquele tempo não havia pontuação nem separação de palavras na escrita. Os textos utilizavam apenas as letras maiúsculas do alfabeto grego. As palavras eram redigidas com letras minúsculas e sem espaçamentos. A colocação dos espaços entre as palavras e as frases foi adotada a partir do século IX d.C. A pontuação surgiu com o aparecimento da imprensa no século XV. A organização dos textos bíblicos em capítulos foi introduzida no Ocidente pelo cardeal inglês Hugo no século XIII. A subdivisão dos capítulos em versículos foi criação do tipógrafo parisiense Roberto Stephan, no século XVI. Somente no século XVII, 1611, a história registra a tradução definitiva da Bíblia inglesa, na forma que conhecemos atualmente. Então, isso é para nós compreendermos que lá no início, quando os evangelistas escreveram os evangelhos, eles não estavam da forma como nós os conhecemos hoje, com a pontuação, com as separações silábicas, então com essa forma já mais adequada, mais moderna, mais contemporânea que nós conhecemos. Então não era assim. À medida realmente que os textos bíblicos foram sendo atualizados, a escrita foi sendo atualizada, os parágrafos, as pontuações, essas mudanças, esses aprimoramentos na escrita foram sendo introduzidos nos escritos antigos, de modo que, como diz aqui, só no século XVII, só em 1611, é que a história registra a tradução definitiva da Bíblia como nós a conhecemos hoje. Mas dessa data até a origem das escrituras, muita mudança, muito progresso, muita evolução aconteceu no desenvolvimento dessas escritas. Perfeito? Os evangelhos são narrativas cuidadosamente escritas sobre o nascimento, a vida, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus de Nazaré. Não podemos jamais esquecer que os textos existentes em um Novo Testamento retratam, além dos ensinamentos do Cristo, a pregação e a vida dos apóstolos e discípulos diretos. Então, aqui nós estamos entendendo, na verdade, o conteúdo de uma forma muito resumida, direta. O objetivo é esse mesmo, que nós possamos entender o cerne dos evangelhos. Então, eles tratam desde o nascimento, vida, o ministério, ou seja, a sua boa nova, a morte e a ressurreição de Jesus de Nazaré. Então, desde o seu nascimento até a sua ressurreição, isso tudo é tratado nos evangelhos. Não significa dizer que todos os 4 abordaram todos esses aspectos. Não. Tem evangelistas que, por exemplo, já falam de Jesus quando ele começa o seu ministério. Outros falam desde a sua infância. Fato é que todos esses aspectos da vida de Jesus estão abordados nos evangelhos. Mas a pregação, a vida dos apóstolos e os discípulos e seus discípulos diretos também.
como nós percebemos, o Novo Testamento traz ali, por exemplo, as cartas paulinas. Paulo, ele não foi um dos apóstolos de Jesus, ele não conviveu com Jesus como os apóstolos, mas nós temos ali a oportunidade de entender, de conhecer a sua vida, a sua pregação, as suas cartas, os seus ensinamentos. Ele era um discípulo direto de Jesus, sem a menor sombra de dúvidas, tá? Então, só para nós entendermos que não se restringe apenas à vida de Jesus, mas também a pregação e a vida dos apóstolos e discípulos diretos do Mestre. Estudos demonstram que nos textos evangélicos há diferenças que evidenciam a influência pessoal do escritor, sem deixar de lado a inspiração divina. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, considerados sinóticos, têm muitos aspectos comuns e também muitas diferenças. O que na verdade nós estamos aqui explicando? Que por mais que a história, as informações sejam similares, obviamente que cada evangelista tem a sua característica própria, tem a sua forma de trazer a mensagem, a sua verdade, tem ali um pouco da sua personalidade. Então é isso que está sendo colocado. É claro que vai haver ali, de uma forma ou de outra, a influência pessoal do escritor. Mas isso não significa dizer que a inspiração divina tenha deixado de acontecer. Não, mesma coisa com os médiuns. Os médiuns sempre têm o que nós chamamos de animismo. Sempre tem algo do médium ali. Mas nem por isso a mensagem deixa de ser mediúnica, nem por isso a mensagem deixa de ter o conteúdo, o viés do espírito que ali esteve presente para trazer a informação. E os 3 primeiros evangelhos são considerados sinóticos, é uma classificação, é uma denominação que é dada para os 3 primeiros, que significa o quê? Que eles são muito parecidos, que eles têm muitos aspectos em comum. E por que o de João não está dentro desses evangelhos considerados sinóticos? Porque ele muda um pouco. A visão que ele traz é uma visão toda particular, única do Mestre. Então, os 3 primeiros são muito parecidos. Muitas vezes até as palavras, as expressões utilizadas são similares. Então, por isso, eles são chamados de sinóticos. Em termos numéricos, podemos representar a questão sinótica assim. Dos 661 versículos do Evangelho de Marcos, 600 estão no de Mateus e 350 no de Lucas. Então vejam aí que realmente a similaridade é muito grande. Os evangelhos de Mateus e Lucas têm 240 versículos em comum, os quais não constam do evangelho de Marcos. Mateus e Lucas inseriram outros versículos segundo interpretação própria. Vejam que o de Marcos, como nós falamos, foi o primeiro. Segundo consta, na verdade, quando o de Marcos foi escrito, Paulo, por exemplo, estimulou Lucas e Mateus a escreverem os seus evangelhos. E por quê? Porque, na verdade, segundo consta, né, são informações, dados aí, teria sido visto que Paulo teria observado, junto à vivência com Mateus e junto às informações também com Simão Pedro, que muitas informações da vida de Jesus não tinham sido trazidas por Marcos. Ele trouxe muita coisa, sim, ele trouxe, mas teria, na verdade, faltado informações importantes, relevantes, e que por isso, na verdade, Mateus e Lucas, quando eles escreveram ali, nós percebemos que quase mais ou menos na mesma época, eles teriam a oportunidade de trazer essas informações adicionais. Então vejam aqui que eles trouxeram 240 versículos em comum que não constavam do Evangelho de Marcos.
Então, o que vem realmente a reforçar, essa ideia de que, no sentido de que eles foram estimulados a completar, a trazer aquelas informações importantes, mas que não foram trazidas no primeiro momento pelo evangelista Marcos. E aqui ele diz, nós colocamos, inseriram outros versículos segundo interpretação própria. Os evangelhos sinóticos, tá? Então, palavrinha sim significa mesmo, ótica, olhar. Então, eles tiveram o mesmo olhar, a mesma ótica. E aqui, apenas para você ter uma ideia, é a mesma citação, é o mesmo fato trazido por Mateus, Marcos e Lucas. Então, nós vamos ver aqui que a ideia é a mesma, embora utilizem uma palavra um pouquinho diferente da outra, mas a ideia é a mesma. Então, os evangelhos sinóticos são de Mateus, Marcos e Lucas. Podemos colocar os evangelhos em 3 colunas e perceber as semelhanças ou diferenças do texto. Então, vejam aqui no de Mateus, capítulo 19, versículo 20. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado, que me falta ainda? No de Marcos, ele, porém, lhe replicou, mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. No de Lucas, replicou-lhe o homem, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Então, olhem realmente que é muito próximo, eles são muito próximos e parecidos. Os evangelistas Mateus e João foram apóstolos de Jesus. Já sabemos disso, já vimos isso lá nas ideias principais. Lucas e Marcos não conviveram com ele. Os escritos evangélicos foram divididos em canônicos, que são aqueles que fazem parte do Novo Testamento aceitos pela Igreja, e os apócrifos, que são, a palavra significa coisa escondida, oculta, que não foram reconhecidos no tocante da sua veracidade, a sua autoria pela Igreja. Os apócrifos, também chamados deuterocanônicos, definidos no Concílio de Nicéia, são manuscritos redigidos pelos discípulos de Jesus e que não foram, nem são, reconhecidos pela Igreja Católica, sob a alegação de que a veracidade dos mesmos não poderia ser comprovada. Segundo consta também, esses evangelhos apócrifos já teriam sido escritos no século II. Então, muito tempo depois da vivência do mestre. E com isso, claro, quanto mais longe, quanto mais distante do período no qual o mestre aqui esteve, mais difícil de se conseguir atestar a veracidade daquilo que está sendo escrito. Por quê? Porque quem já escreve no século II já está escrevendo, muitas vezes, daquilo que ouviu falar. Não daquelas pessoas que verdadeiramente conviveram com Jesus e teriam tido, portanto, a condição e a oportunidade de relatarem de forma fidedigna tudo aquilo que havia sido vivenciado ou escrito. Claro que poderia ser escrito por via mediúnica, poderia, com certeza, mas nós estamos aqui falando da visão, da ótica da igreja. A igreja católica, ela não defende a mediunidade. Ela não entende que essas informações poderiam, mesmo tanto tempo depois, serem escritas e trazendo informações e fatos verídicos. Então, por conta disso, como eles já foram escritos também muito tempo depois, a alegação foi que a veracidade daquelas informações não poderia ser comprovada e, como tal, seria temerário aceitá-los como sendo canônicos. Existem cerca de 112 textos apócrifos. Desses, 52 no Antigo Testamento e 60 no Novo Testamento. A tradição contabiliza um número ainda maior. Trazemos alguns exemplos, mas como vocês viram, são muitos. Então, existem evangelhos considerados apócrifos, como o de Maria, de Madalena, de Tomé, de Filipe,
do árabe, que trata da infância de Jesus, do pseudo Tomé, de Tiago, da morte e assunção de Maria. Tem ainda Atos, de Pedro, de Tecla, de Paulo, dos 12 apóstolos, de Pilatos. Temos ainda epístolas consideradas também apócrifas, de Pilatos a Herodes, de Pilatos a Tibério, de Pedro a Filipe, de Paulo aos Ladiocenses, epístola aos Coríntios, de Aristeu. Ainda Apocalipse, de Tiago, de João, de Estevão, de Pedro, de Elias, de Esdras, de Baruque e de Sofonias. Ainda testamentos de Abraão, de Isaque, de Jacó, dos 12 patriarcas, de Moisés, de Salomão, de Jó. Vejam que nós estamos aqui nos referindo não apenas ao Novo Testamento, tá? Estamos trazendo alguns exemplos de textos considerados apócrifos da Bíblia, incluindo o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E ainda outros livros como A Filha de Pedro, A Descida do Cristo aos Infernos, Declaração de José de Arimateia, Vida de Adão e Eva, Jubileus 1, 2 e 3, Enoque, Salmos de Salomão, Oráculos sibilinos. Então, nós percebemos aí que há muitos evangelhos considerados apócrifos. Evelyn, eu devo ler os evangelhos apócrifos? Eu posso ler? Claro que pode. Todos nós podemos ler. Mas a orientação é que os evangelhos canônicos sejam lidos inicialmente. Pelas razões que nós já conversamos aqui, foram informações consideradas mais verídicas e nós mesmos conseguimos entender, principalmente quando falamos de Mateus e João, que conviveram com Jesus. Então, na verdade, eles têm mais autoridade realmente para trazerem notícias da vida do Mestre. Não que outros não tenham, mas que nós possamos nos debruçar sobre a leitura dos evangelhos, dos 4 evangelhos, e realmente, a partir daí, nós podemos, sem problema nenhum, ampliar o nosso conhecimento para sabermos mais. Porque tendo essa base, fica mais fácil de nós fazermos a nossa análise, fazermos uma comparação, termos a condição de repensar, de comparar, de verificar aquilo que condiz melhor com a conduta, com a postura, com a personalidade de Jesus. Então, os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas são chamados de sinóticos, porque apresentam entre si muita semelhança, podendo ser dispostos em colunas paralelas e abarcados com um só olhar, porque são muito próximos, por isso, sinóticos. Quanto ao 4º evangelho, o de João, este permanece único, pois se distingue significativamente dos demais em conteúdo, estilo e forma. A hipótese mais aceita para as similaridades nos evangelhos sinóticos é a denominada teoria das 2 fontes. Nessa teoria, Marcos teria utilizado uma fonte, possivelmente originária de Pedro, a qual serviria de subsídios para os relatos de Mateus e Lucas. A outra fonte, utilizada por estes 2 evangelistas, é desconhecida. Os textos evangélicos sofreram no tempo 3 grandes modificações. No texto original, escrito pelos evangelistas durante a elaboração da Vulgata, e na redação final, que é a que temos atualmente. Então, o que nos diz a verdade, no que nos diz a teoria que nos orienta e nos instrui sobre essa similaridade existente entre os 3 evangelhos? Em tese que houve 2 fontes de informações e de pesquisas, uma comum aos 3, exatamente a fonte originária de Pedro, Simão Pedro. Simão Pedro conviveu com os 3. Então, é muito provável que as informações trazidas originárias de Pedro tenham sido utilizadas pelos 3 evangelistas, daí a similaridade. Só que Mateus e Lucas não se ativeram apenas às informações de Simão Pedro, tanto é que eles trouxeram informações adicionais.
Então, segundo consta, Lucas teve a oportunidade de conversar com João, com Maria. Então, ele teve aí informações adicionais, certamente. Mateus também teve acesso a outras pessoas que conheceram o mestre, de modo que as informações, a fonte de pesquisa de Mateus e Lucas não foi apenas a originária de Simão Pedro, mas teve, na verdade, outras informações também. Mas, de qualquer forma, houve mudança nos textos evangélicos até hoje? Sim. E segundo consta também, essa modificação aconteceu em 3 épocas distintas. Logo no início, no texto original, já foi ali, aconteceu ali uma primeira alteração. Vejam em que momento, tá? Quando os textos foram escritos, como nós vimos, eles foram escritos em hebraico e em grego. Nas primeiras modificações, nas primeiras, na verdade, traduções para outros idiomas, entende-se, consta que ali já começaram as primeiras alterações. Os copistas, que eram aquelas pessoas que copiavam, porque eles tinham que fazer várias e várias cópias, certo? Não havia imprensa naquela época. Então eram os copistas. E que na hora que os copistas iam fazendo as traduções, eles já iam ali fazendo determinadas alterações, já mudando alguma coisa dos textos originários. Então, essa primeira alteração, ela já partiu desse momento. Pois muito bem, teve o segundo grande momento de alteração desses textos, que foi na elaboração da Vulgata, na Vulgata Latina, que nós já comentamos, e na redação final, que é a que temos hoje, que é a Bíblia inglesa. Então, foram 3 momentos importantes, relevantes, que, segundo as informações que nos chegam, teria tido realmente mudanças significativas nos textos evangélicos. Vamos estudar um pouquinho agora cada um dos evangelhos. Então, o Evangelho de Marcos, conforme a antiga tradição, foi escrito por João Marcos, sobrinho de Pedro, Simão Pedro e primo de Barnabé. Ao que se sabe, vivia em Jerusalém com seus pais. Supõe-se que o texto de Marcos foi o que serviu de fonte para as escrituras de Lucas e de Mateus, tendo ele próprio, por sua vez, utilizado outras fontes, como Pedro, por exemplo. Foi o primeiro evangelho a ser escrito num tempo não muito distante da destruição de Jerusalém, ocorrida no ano 70 d.C. Então, possivelmente, ele escreveu aí entre os anos de 60 e 70. Então, vejam que o de Marcos já foi utilizado por Lucas e Mateus, mas como ele era sobrinho de Pedro, ele teve ali a fonte de Pedro realmente para escrever, para retratar essas informações. Para escrever o seu evangelho, Marcos deve ter recorrido a 3 fontes: as suas lembranças, as recordações de pessoas que conviveram com o mestre e aos documentos que circulavam na jovem comunidade cristã da época. A tradição informa que Marcos teria sido discípulo de Pedro, de quem teria recebido os esclarecimentos evangélicos. O Evangelho de Marcos está escrito em estilo muito simples e de pouca precisão histórica. Descuida-se da sequência cronológica. O Evangelho de Marcos quer mostrar que Jesus é o Messias prometido e aguardado pelos judeus. Tem como escopo apresentar Jesus como Filho de Deus. Sua condição divina, demonstrando que os milagres realizados por Jesus asseguravam ser ele o Messias prometido. Então, aqui nós temos a oportunidade de entender um pouquinho as fontes que ele utilizou. Então, recordações de pessoas que conviveram com o mestre, como Simão Pedro, as suas lembranças, as lembranças daquilo que ele ouviu, das coisas que de alguma forma chegaram até ele, porque ele ainda foi o primeiro, então tudo que ele ouvia, aquilo ali ele vai arquivando.
Então, ele não deixou de utilizar também a fonte que ele tinha, a sua própria lembrança, como fonte também para o seu evangelho. E documentos que circulavam na jovem comunidade cristã. Então, alguns escritos, mesmo que esparsos, circulavam. E aí, em função disso, ele também pôde escrever sobre a passagem do mestre. Só que ele descura-se da sequência cronológica. Então, os atos, os escritos, as passagens, os capítulos não estão sequenciados na ordem cronológica. E é algo que nós vamos ver que, por exemplo, Lucas corrige. Lucas já vai procurar fazer, os outros também, na realidade, de uma certa forma, não só Lucas, mas Mateus também, eles já procuram ter um pouco mais de cuidado com os fatos, com a sequência cronológica, para facilitar para quem lê. Imaginem nós, que não estivemos presentes naquela época e queremos saber na ordem cronológica como as coisas aconteceram, o que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois, os porquês de determinadas reações. Então, quando o evangelho ele está na ordem cronológica, sem sombra de dúvidas, é muito melhor para o leitor. Então, o evangelho de Marcos, ele não teve todo esse cuidado, como os posteriores já tiveram um pouco mais. E ele buscava essencialmente apresentar Jesus como Filho de Deus, tá? Trazendo essa ideia de que ele era realmente o Messias aguardado e prometido aos judeus. No propósito de nos apresentar Jesus como Filho de Deus, incompreendido e rejeitado pelo povo, Marcos se preocupa menos em explanar o ensino do Mestre, fazendo poucas referências aos seus ensinamentos. O ponto culminante do seu evangelho é a confissão de Pedro em Cesareia e a resposta do Cristo, que não declara antes ser o Messias por causa do falso conceito de libertador temporal atribuído ao enviado de Deus. Deixa eu explicar para vocês aqui o que é essa situação. Nós sabemos que o povo judeu, eles tiveram dificuldades, praticamente não aceitaram o Mestre como sendo o Messias prometido. E por quê? Porque eles esperavam, nós sabemos disso, que eles esperavam um libertador temporal, um rei na terra. O orgulho, a vaidade do povo judeu esperava não um homem humilde, como Jesus o era. Ele era rei, mas o seu reino não era deste mundo. E os judeus queriam um rei que fosse deste mundo. Então, Marcos, ele estava e ele se dedicou exatamente muito no seu evangelho para mostrar, para confirmar, para reforçar, para provar que Jesus era sim o Messias prometido e aguardado ao povo judeu. Então, ele não se preocupou, ele não trouxe muitas referências dos ensinamentos de Jesus em si, porque o foco do Evangelho de Marcos era provar: Jesus é sim o Messias prometido. O Evangelho de Mateus já foi escrito entre 80 e 100 depois de Cristo. Seguramente foi depois de 70, após a destruição de Jerusalém, e posterior ao Evangelho de Marcos. O texto conhecido nos dias atuais surgiu na Palestina, escrito em grego, em bom estilo literário, para leitores de língua grega. Posteriormente foi traduzido para o latim, na Vulgata. As linhas gerais da vida do Cristo encontradas no Evangelho de Marcos são reproduzidas no de Mateus, mas segundo um novo plano, porque os relatos e os discursos se alternam. No tempo em que foi escrito, a igreja cristã já ultrapassara os limites de Israel. Mateus foi um dos apóstolos e testemunha de vários acontecimentos. Era um cobrador de impostos para o Império Romano. Percebe-se que o seu evangelho era o de um cristão vindo do judaísmo, conhecedor das escrituras, fiel à tradição. Mateus escreve entre os judeus para os judeus, procurando defender a tese de que Jesus era o Messias previsto nas escrituras.
Na composição literária de seu evangelho, o autor empregou como fontes o Evangelho de Marcos e outros escritos particulares, e também, claro, a sua própria vivência com o Cristo. Tá? Então, como ele testemunhou vários acontecimentos, ele estava também apto a trazer as suas lembranças. Também procurou defender a tese de Jesus como sendo o Messias previsto nas Escrituras. Mateus é chamado o homem dos discursos, por ser quem mais cita as fontes. Mostra aos judeus que Jesus é filho de Davi e de Abraão, portanto, o Messias de Israel. Exorta os fiéis a aceitarem Jesus como o Messias prometido por Deus ao seu povo. Refere-se constantemente ao Antigo Testamento. Fala na universalidade da mensagem cristã, convidando judeus e não judeus a aceitarem os seus ensinamentos. Então, mais uma vez aqui, nós percebemos o esforço que os evangelistas fizeram em demonstrar que Jesus era realmente o Messias prometido. E a dificuldade que eles encontraram no sentido de fazer com que os judeus verdadeiramente acreditassem. Só que Mateus, ele não se ateve apenas ao povo judeu. Vejam aqui que ele fala da universalidade da mensagem cristã. E alguém duvida? Não. A mensagem de Jesus não é uma mensagem para uma cultura específica, para um povo, para uma religiosidade específica. Não. É a mensagem universal. A sua boa nova é a boa nova do amor, que deve pautar a vida de todas as criaturas. Então, Mateus já teve esse olhar. Ele já teve ali a condição de convidar, de exortar judeus e não judeus a aceitarem os ensinamentos do Mestre, porque eles realmente são universais, não restringindo apenas ao povo judeu ou aqueles que esperavam a vinda do Messias. Vamos agora para o Evangelho de Lucas. O médico Lucas era médico. O médico Lucas era natural de Antioquia, não foi discípulo direto do Cristo. Utilizou como fontes o Evangelho segundo Marcos, bem como outras particularidades da região onde viveu, incluindo-se nestas últimas documentos da época e testemunhos dos fatos ocorridos. Lucas também teria recebido esclarecimentos de Paulo por ocasião de um encontro em Antioquia. Pode-se situar o aparecimento do Evangelho de Lucas entre os anos 70 e 80 depois de Cristo. Outra coisa interessante em relação ao Evangelho de Lucas é que, segundo o livro Paulo e Estevão, Paulo, numa determinada época, esteve com Maria. E aí ele havia na realidade falado a Maria que ele ainda iria retornar com ela para, na verdade, ouvir mais relatos, vivências, informações sobre a vida do Cristo, para escrever com base nos depoimentos de Maria. Só que ele não conseguiu mais retornar com Maria. Estava próximo, ele percebeu que já estava próximo também o seu desencarne, e aí ele orienta que Lucas o fizesse. Então ele dá orientações a Lucas para que ele fosse até Maria, e ali ele tivesse a oportunidade então de, ouvindo vivências tanto de João quanto de Maria sobre a vida do Cristo, ele pudesse realmente escrever os evangelhos. Então fica realmente claro, segundo principalmente a obra, que uma das fontes seguras de Lucas, conquanto não tivesse conhecido Cristo, foi na verdade também Maria e João. O mérito particular do terceiro evangelho vem da personalidade muito cativante do seu autor, que nele transparece continuamente. Lucas é um escritor de grande talento e uma alma delicada. Elaborou sua obra de modo original, com um esforço de informação e de ordem,
Olham, vejam aí o cuidado com a ordem cronológica, como nós havíamos comentado. Então, seu plano reproduz as grandes linhas de Marcos, com algumas transposições ou omissões. É tido como um bom escritor pelo estilo elegante da língua, o grego. Corrige o grego de Marcos, substituindo termos vulgares ou banais por palavras eruditas, e à vista dos acontecimentos da época, procurou relacionar os acontecimentos narrados com fatos conhecidos da história, obedecendo a detalhes cronológicos. Então, o cuidado que Marcos não teve, até mesmo conhecimento, nós percebemos que Lucas já teve. E Lucas nos apresenta então Jesus como o Messias dos pobres, dos humildes, dos desprezados, dos doentes e dos pecadores, já nos mostrando aí a figura do servo, daquele que realmente estava ali para amparar, para auxiliar aqueles mais necessitados. Em Lucas, fala em salvar o que estava perdido, traz o relato da pecadora que banhou os pés do Cristo, narra ensinamentos sobre a ovelha ou dracma perdidas, o retorno do filho pródigo, fala da prece do publicano e do fariseu, faz referências sobre o rico avarento e sobre o pobre Lázaro, mostra a necessidade das esmolas, mostrando aí a necessidade de nós trabalharmos o nosso coração. Já percebemos em Lucas os ensinamentos do Mestre, onde ele não se ateve apenas a reforçar e a falar do Mestre como o Messias prometido, mas como aquele que veio para salvar os que estavam perdidos, para os humildes, desprezados, doentes, pecadores, mostrando esse lado extremamente humano do Mestre, humano no sentido de se compadecer, de se sensibilizar, de se penalizar com a dor e o sofrimento do nosso próximo, não mostrando apenas como o rei dos judeus, como aquele enviado do Pai. Sim, trouxe esse viés, sim, mas não se restringiu a isso. Nota-se ainda em Lucas uma preocupação com a valorização das mulheres. Vejam que interessante esse aspecto. Então, as mulheres que não tinham voz, que não tinham vez, que não eram, a opinião das mulheres não era considerada, não era levada em consideração, e Lucas teve o cuidado de trazer passagens onde ele mencionava sobre as mulheres, o trabalho, a dedicação. E nós percebemos esse olhar mais humano também em relação às mulheres. Então, tendo em vista o conceito que delas tinha a sociedade da época. Então, refere-se a Ana e a Isabel, as mulheres que acompanhavam os apóstolos, a Maria e a Marta de Betânia, a viúva de Naim e a mulher da multidão que exaltou a mãe de Cristo. Cita também Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Então, interessante esse olhar também no tocante às mulheres, que eram pouco consideradas, e Lucas, de uma certa forma, valoriza as mulheres em seu evangelho. E ainda, num lugar todo especial, está Maria, mãe de Jesus. Ele esteve com ela. Ele não deixaria de realmente retratar, falar de Maria de uma forma especial. Então, fornece muitos detalhes da vida familiar do Mestre. Claro, esteve com Maria, tinha ali na fonte essas informações. Corrige certas referências extraordinárias a respeito de Jesus que pudessem escandalizar os não-judeus. Faz a genealogia de Cristo diferente da de Mateus, começando por Adão. O Evangelho de João só foi escrito em torno do ano 100 depois de Cristo. João é o canal de Deus para nos fazer compreender a presença de Jesus, o Verbo divino. Então, já muito mais idoso, ainda mais espiritualizado. Então, ele estava ali no momento propício
para realmente trazer a ideia do Mestre no tocante ao ser perfeito, espiritualizado, sublime e celeste, que estava ali, como ele coloca, a presença de Deus, o Verbo divino na terra. Então, esse evangelho é uma obra unitária. As partes só podem ser compreendidas na sua relação com o todo. Portanto, na leitura da obra, deve-se ficar atento ao seu conjunto e não somente às unidades que a compõem, tomadas isoladamente. O plano que estrutura o Evangelho de João é espiritual e não histórico-narrativo. Então, mais uma vez, destacando o aspecto espiritual, celeste, divino do Mestre, e não uma narrativa pura e exclusivamente da vida do Mestre aqui na Terra. João proclama a messianidade de Jesus e a sua filiação divina, esclarecendo que para ter vida é preciso ter fé em Jesus. Os traços característicos do Evangelho joanino e que o diferenciam dos demais mostram a forte influência de uma corrente de pensamento amplamente difundida em certos círculos do judaísmo, os ensinamentos dos essênios. Neles se atribuía importância especial ao conhecimento, expresso por meio de dualismos, luz, trevas, verdade, mentira, anjo da luz, anjo das trevas. João insiste na mística da unidade com Cristo e na necessidade do amor fraterno. Interessante quando nós falamos aqui dos ensinamentos dos essênios. Nós ouvimos falar muito sobre os essênios no livro Maria de Nazaré, já comentei um pouquinho sobre ele quando falamos de Maria de Nazaré, do espírito Mirabês, pelo médium João Nunes Maia, já falecido. Então, nessa obra, nós ouvimos bastante falar sobre a fraternidade dos essênios, que eles estavam ali realmente em total sintonia com os ensinamentos do Mestre. Eles, na verdade, estavam desde sempre preparados. Claro, nós sabemos que não é à toa, mas eles estavam ali totalmente preparados para a chegada do Mestre e estiveram, segundo consta na obra, ao lado do Mestre durante todo o tempo, também auxiliando Maria e auxiliando Jesus na divulgação do seu Evangelho. E eles foram também um dos grupos de discípulos do Mestre. Nós vamos ter uma aula onde nós vamos estudar os 70 da Galileia, os 500, nós vamos saber ali que os essênios também, segundo consta, as informações que nos chegam, embora nós, claro, eu sempre ressalto isso, nós não temos condições de afirmar com toda a segurança que dentre essas pessoas os essênios estavam presentes, mas essa informação consta nessa obra, realmente Maria de Nazaré. O quarto evangelho, mais do que os sinóticos, quer dar a entender o sentido da vida, dos gestos e das palavras de Jesus. Os acontecimentos de Jesus são sinais cujo sentido não transpareceu logo de início, só sendo compreendido após a glorificação do Cristo. Muitas palavras de Jesus eram dotadas de significação espiritual, que não foram percebidas senão mais tarde. E isso que João nos mostra, nós vemos muito hoje quando estamos estudando, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas palavras de Jesus ali que não dava para compreender a não ser por uma visão espiritual. Jesus muitas vezes não falava o óbvio. Ali tinham mensagens, como ele diz, sinais, um sentido muito mais profundo, mas que nem todos na época conseguiam perceber. E João já tem esse olhar mais espiritual, mais profundo, no sentido de mostrar ali que o significado de determinadas palavras era muito além daquilo que parecia. Então Jesus, na verdade, não pôde falar abertamente de muitas coisas e ficaram de forma subliminar. Claro que com o desenvolvimento da maturidade espiritual, começa-se a entender aquilo que Jesus não pôde dizer claramente. E João, nessa fase, até pela sua vivência, pela maturidade, ele já tinha condições
de trazer esse lado mais espiritual, a significação mais espiritual de muitas das palavras ditas pelo mestre que não foram percebidas naquele primeiro momento, senão mais tarde. João nos mostra uma faceta da personalidade de Jesus não percebida nos demais evangelistas. Os seus ensinamentos ocorrem no contexto da vida judaica, nas festas, no templo, deixando claro ao povo que ele, Jesus, é o centro de uma religião renovada em espírito e em verdade. Para o evangelista, Jesus é a palavra, o Verbo, a palavra enviada por Deus à terra, e deve regressar ao Pai uma vez cumprida a sua missão. Trata-se de uma missão que consiste em anunciar aos homens os mistérios divinos. Jesus é a testemunha do que viu e ouviu junto ao Pai. Jesus é a água, é a luz do mundo, é o bom pastor, é o caminho, a verdade e a vida. Mais uma vez aí mostrando e falando do aspecto espiritual e divino do Mestre. Ele estava aqui dando testemunho daquilo que ele viu e ouviu junto ao Pai, do próprio Criador. Então, que figura mais perfeita? Quem teria mais autoridade para falar sobre a verdade do que Jesus, que estava aqui em nome de Deus? Como ele coloca aqui, é a palavra, o Verbo enviado pelo Pai. Então, é esse aspecto, é esse viés que nós vamos encontrar no Evangelho de João. Há detalhes no quarto evangelho que nos fazem supor haja entre o apóstolo João e Jesus uma proximidade maior. Por exemplo, ao descrever o encontro do mestre com Nicodemos, o evangelista nos transmite a certeza de estar presente, testemunhando a conversa. Quando narra o episódio das bodas de Caná, João parece reviver o adolescente maravilhado. Acompanha o Rabi na íngreme subida de 562 metros até o cume do Monte Tabor, mostrando que eles tinham realmente uma proximidade, que eles estavam próximos em determinados momentos. Tá? Então, isso também fica claro no quarto evangelho, no Evangelho de João. Finalmente, é oportuno lembrar que a promessa do advento do Consolador prometido consta apenas do Evangelho de João, que assim nos transmite o feliz anúncio de Jesus. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Então a informação, a vinda do Consolador prometido, consta do Evangelho de João. E aqui lembrando que nós vamos estudar o livro 4, é só sobre o Consolador prometido. Então, no livro 1, nós estamos estudando o cristianismo e o espiritismo. No livro 2 e 3, nós vamos estudar exatamente os ensinos e as parábolas do Cristo. E no livro 4, nós vamos estudar o Consolador prometido. Então, lá ainda tem muita estrada pela frente. Mas no livro 4, nós vamos ter a oportunidade de entender mais sobre a doutrina espírita, que é o Consolador prometido. E aqui, meus queridos amigos, finalizando com essa mensagem, na verdade, com essa foto, com essa imagem bonita do nosso mestre querido, com os braços abertos para nós, nos convidando, nos chamando para ele, para perto dele, para que possamos seguir com ele no caminho do bem, no caminho do amor, da verdade, da união, da paz e da fraternidade. Meus amores, meu muito obrigada a cada um de vocês. Foi maravilhoso estarmos juntos em mais um estudo do EAD. Eu conto com a sua presença daqui a uma semana na nossa próxima aula. E aqui eu trago as nossas redes sociais,
nosso canal do YouTube, no Instagram, nosso Telegram, nosso site, nosso e-mail e nosso WhatsApp e Telegram. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.